Mas o cara com a mente aberta também tá, pô. Tá, mas ele pode influenciar, ele pode agir. Não, mas qual o poder do cara? Qual o poder do cara que pegou o livro, que estudou? E eu não tô sendo negacionista e nem contra a academia, nada disso, não. Eu acho o seguinte, o indivíduo, ele é livre para buscar, passar a vida dele perseguindo conhecimento, ou ele é livre para ficar no cercadinho dele, se ele entender que é o melhor para a passagem dele aqui na vida, né? Então, irmão, a minha pergunta é, né, se somos manipulados, né? Se a indústria, do consumo manipula a gente, se as estruturas de poder manipulam, se o sistema de escravidão foi abolido por um interesse econômico e, na verdade, ainda se perpetua, né? Porque o escravo, antigamente, ele tinha uma vida, uma carga horária, se bobear, menor do que de muito trabalhador hoje em dia, com CLT, com carteira assinada de hoje, né? Se o cara, tem uma jornada de 12 horas, fica 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar, e são 18 horas buscando o trabalho e sobreviver. Eu acho que o escravo não ficava 18 horas, né? Nessa labuta aí. Mas a minha pergunta é, se somos manipulados pelo consumo, pelo capital, pela estrutura de poder, eu acho do caralho o cara se sentir bem, na existência dele, né? Sim. Eu conheço sobre isso, ele vai conversar, ele se sente especial, ele se sente, mais nobre, ele tem capacidade de influenciar. Mas aquele camarada, irmão, que é o idiota lá na origem da palavra. Ambos ali estavam sendo manipulados do mesmo jeito, ou não? Sim, agora olha só, a gente deu um exemplo, quando a gente fala do cara da roça e tal, ele tá isolado. Esse cara tá vivendo uma vida boa, isolada. Agora, e o cara que tá no meio da população aqui e não tem conhecimento? Você concorda que esse daqui tá bem pior? Porque o outro ainda tá lá, pescando, com a família, numa vida mais saudável, tal. É uma vida mais humilde, mas é uma vida que muitos gostariam aqui. Só que o outro aqui, que tá pegando 3 horas de ônibus pra ir, trabalhando 12 horas, 3 horas pra voltar, não sei o quê, e ele não tem conhecimento, qual é o poder que ele tem de reivindicar alguma coisa? Vou te dar um exemplo. Quando o patrão vem falar com ele, como que ele consegue falar alguma coisa se ele não tiver conhecimento? Aí eu vou falar o que tu falou pra mim aqui, o patrão paga. O patrão paga. Só que existem leis. Só que existem leis. Vou te dar um exemplo. Aí ele precisa do Estado, né? Então, aí ele precisa do juiz, né? É uma estrutura onde? Mas se ele souber dos direitos dele, se ele tiver conhecimento, até o tratamento com ele vai ser diferente. Por exemplo, olha só. Uma viatura te aborda. Certo? Viatura te aborda. Eles não sabem quem estão abordando. Então, você sabe, trabalha com segurança, você é polícia, você sabe que o horário mais tenso é o da abordagem. Por quê? Porque você não sabe quem que está abordando. Você pode estar abordando um vagabundo, pode estar abordando um pai de família, uma criança. Então, ok, abordagem padrão, tal. O cara começa com truculência, o cara começa a abusar de autoridade, você fala assim, ô irmão, menos, tal. A hora que o cara sente que ele sabe que você manja de lei, você não precisa nem falar que você é polícia. Sim. Olha que o cara sente que ele não tá falando com qualquer um, que é um cara que entende de lei, que é um cara que pode ser alguém, pode ser que o cara na hora, o cara baixa a bola. Não, porque o conhecimento... não necessariamente, irmão. Você tá partindo da premissa que o cara vai ter o raciocínio que, olha, eu vou me prejudicar porque esse cara conhece de lei. Mas se o outro cara falar assim, foda-se, e ali na abordagem, você pode ser... É porque eu compreendo que no senso comum é o que você está falando, tá bom? Mas assim, o meu conhecimento, irmão, o meu conhecimento da lei, do meu direito, ou o meu status social, não me livra daquele momento ali. Não. Se o cara... Eu tô falando, já passou o momento tenso. Eu tô falando, o cara tá exagerando. Eu sei, mas se o cara quiser continuar exagerando, irmão, naquele momento ali, eu só saio daquela situação se eu tiver a mesma capacidade de impor... De enfrentamento que ele. Ele é polícia ou qualquer coisa, o cara tá armado. O que eu quero te dizer, irmão, é que eu entendi o que você tá falando, mas assim, o meu ponto, o meu questionamento é, temos uma sociedade que se acha especial, quanto mais livro lê, quanto mais conhecimento tem.
quanto mais influência tem. E aí entende que é através disso aí que vai ter a mudança, né? Que, porra, vai impedir uma abordagem truculenta. O polícia lá, irmão, porra, orelha seca lá, se ele tiver puto, ele dá uma tapa na orelha do cara e abusa do poder do mesmo jeito. Não, sim, e se ele tiver despirocado da cabeça, e tu conhece bastante de mente, ele mata o cara, irmão, e paga a cadeia dele. E o conhecimento, o conhecimento. Não, e não é só a polícia, não. Eu tenho segurança, eu já vi que o ladrão, o assaltante. Então, tipo assim, irmão, o que acontece? Numa abordagem truculenta, usando esse exemplo, o cara, pô, eu sou assessor do juiz, olha com quem você tá falando, ou então a lei tal, não sei o quê. Beleza. É porque ele vê o seguinte: esse cara aqui tá dentro da mesma estrutura de poder que eu. Então, ele tá se achando mega especial e poderoso porque ele tem uma farda e uma arma. E ele tá abusando do poder. Quando eu apresento para ele um poder maior que ele, como ele tá dentro do mesmo cercadinho, da mesma estrutura de poder, ele baixa a guarda com medo de ser prejudicado. Sim. Isso funciona e funciona bastante. Só que isso não funciona com o ladrão quando vai assaltar. Não. O ladrão, quando vai assaltar, irmão, ele não tá na mesma estrutura de poder que você. Ele não tá no mesmo cercadinho de você. Se você falar, porra, que a lei, olha, você não pode, porque a lei é pena de tanto. Ele te mata e leva teu dinheiro. E ali, meu irmão, você é incapaz, com teu conhecimento, qualquer coisa. Sim. Então, assim, depende, né? Sim, não, depende, claro, depende, claro. Olha, é por isso que eu falo. O pessoal entra muito na minha rede social e fala assim: professor, o que a filosofia diz sobre tal assunto? Eu falo: o que você quiser. Porque a filosofia ela nunca vai te dar uma resposta última. Qualquer assunto você vai achar filósofo que fala a favor ou contra, ou que vai trazer outra perspectiva. Tem um filósofo do século XVIII chamado Immanuel Kant, um filósofo alemão. Você estudou, você fez direito, né? Então você deve ter estudado bastante Kant. Kant dizia que o ser humano não nasceu para ser feliz. Entra em tudo que a gente está falando até agora, que você falou do cara do cercadinho, que está lá na vidinha simples dele, porque ele fala assim: tudo na vida tem um porquê, um telos do grego, um objetivo, certo? Quem nasceu para ser feliz? Os animais. Por quê? Porque o ser humano tem a capacidade de pensar, e quanto mais você pensa na vida, mais triste você fica. Porque se você parar para olhar o mundo, não tem como você ficar feliz. A não ser que você olhe só pro seu umbigo, pra sua rodinha privilegiada e tal. Você para pra olhar o mundo, desgraça, gente morrendo, passando fome, criança sendo abusada, abuso de poder, uma série de coisas e tal. Aí Kant fala assim: o ser humano não nasceu para ser feliz. Porque quanto mais você pensa, mais triste você fica. Aí nessa perspectiva kantiana, você tem toda a razão. O cara, quanto menos o cara pensar da vida, mais feliz ele é. Ele tá fechadinho no cercadinho dele ali, esse é meu mundo aqui e acabou. Só que aí é o seguinte também: você tá num mundo egoísta. Eu tô aqui, eu tô bem, minha família tá bem, foda-se o mundo. Se todo mundo for assim, e aí? Mas esse bem não necessariamente é dinheiro, né? Não, bem, eu tô falando bem dentro do que eu tô confortável. Não necessariamente. Porque tem muito cara de dinheiro que não tá bem, que tem muito dinheiro, e tem cara que não tem dinheiro e tá disso, bem. Irmão. E assim, grande poder e grande responsabilidade, em tese, se você... Quanto mais conhecimento, quanto mais acesso ao conhecimento, quanto mais acesso ao capital você tiver, mais triste você tem que ser. Porque, pô, você tem mais conhecimento da dor da humanidade, você tem recurso para ajudar e você não faz nada. Concorda? Sim, você claro. tem para fazer, você pode fazer. Em contrapartida, o outro cara, mano, ele não tem esse conhecimento todo, o mundo dele é menor e ele adoraria fazer o pouquinho que ele tem, ele faz. Beleza. E ele faz com tudo que ele tem para fazer. E o outro tem um sacão acumulado, porra, né? Tipatinha lá, cheio da moeda. E ele não faz, irmão. Não faz. Então, assim... E eu vou te falar, são os que menos fazem. Irmão. Então, só funciona se esse cara, o conhecimento para ele, na minha, humilde visão aqui, sem ler livro, isso só funciona se o conhecimento para ele nada mais é do que ele se sentir mais especial. Porque se o conhecimento é para libertar ele e os iguais, e as pessoas que mais necessitam de libertação, mano, esse cara vai ser extremamente infeliz. Então, mas aí a gente tem que fazer uma distinção que a filosofia faz, alguns filósofos fazem, e eu acho que é pertinente para nossa discussão.
você está tratando como conhecimento o que muitos pensadores chamariam de informação. Tá. O conhecimento, ele é informação quando ela é usada. Ela serve de conhecimento quando ela é usada. Quando ela só serve para acúmulo, ela é só informação. É o que a gente tem hoje. Muita informação e pouca formação. Entende? Então, se eu tenho conhecimento e se eu acumulo muita informação, leio muito, estudo muito, tal, e eu faço alguma coisa com isso, eu tenho conhecimento, porque é uma informação prática. Entende? Agora, se eu só leio como tem um monte de gente aí, uns caras superdotados, uns puta gênio, não sei o que fica só lendo, e não faz nada disso da vida, entende? O cara sabe absurdo, ou o cara tem, enfim, ou o cara que acumula dinheiro, acumula. Eu fui num debate um tempo atrás, por exemplo, o cara que acumula dinheiro e especula. O dinheiro só fica rendendo, fica vivendo de renda, o cara não... Eu acho que esse cara tinha que pagar mais imposto do que o cara que gera emprego, por exemplo. É uma opinião minha. Porque o cara que gera emprego, além dele estar arriscando o dinheiro dele, ele está girando a economia. O cara que deixa o dinheiro parado no banco lá, ele está a risco zero, está especulando e está ganhando em cima do quê? Dos miseráveis que estão pegando empréstimo no banco. Mas o empréstimo no banco só existe porque o banco está emprestando o dinheiro desse cara. Exato. Só que ele está especulando, o risco dele é zero. Ele não tá gerando emprego. Mas ele participa lá da ponta de uma certa forma. Não, porque se ele tirar o dinheiro... Não. Vamos lá, irmão. O banco tem dinheiro. Mas o banco tem como gerar dinheiro, porque ele é o fundo... O fundo do Banco Central, ele empresta dinheiro. O governo Central emite nota. Mas o governo, ele tem dinheiro para emprestar. É porque o banco privado, ele usa dinheiro dos correntistas porque é interessante para ele. Perfeito. É isso que eu estou dizendo. É isso. Só que o percentual é... O percentual 0,8 que rende para hoje um empréstimo pessoal, hoje os caras estão cobrando. Eu vi um que chegou para mim outro dia num aplicativo oferecendo 14% ao mês. Eu falei, caraca, mais que agiota, 14% ao mês. Agora você imagina um cara que não tem educação financeira e está precisando, um cara que está com o filho precisando de um remédio, não sei o quê, o cara olha lá, caramba, então, o cara entra num negócio desse, o cara não sai nunca mais, cara. Não é o ponto central do nosso papo, mas é porque eu discordei de tu pelo seguinte, cara. Você tem lá 1 milhão. Mas quem tá se beneficiando desse cara que vai ficar lá 5 anos com o nome sujo na miséria? O cara que tá especulando, que tem dinheiro que tá parado. É isso que esse sistema de manipulação faz com a gente, que coloca um camarada com a tua reflexão contra o investidor. Não tô colocando rentista. Contra. Não, porque que acontece? Ele não Até porque eu tenho dinheiro investido também. Então, mas ele não tem que pagar mais imposto por quê? Porque se ele está tendo 15%, é porque quem regula a economia é incapaz e precisa ter os juros a 15%. Porque se você vai para o Japão, os juros é negativo. Então esse cara, ele não vai botar 1 milhão que ele tem no banco guardado porque não tem juros. Ele vai gerar a economia. Exatamente. Nos Estados Unidos, os juros lá tá alto, mas um juros alto lá é 4%, 5%. O cara prefere render na atividade produtiva gerando emprego porque ele lucra 8%, exato, 9%. Agora, se o Brasil tem a realidade de 15% pro dinheiro ficar parado, e aí o cara que deixa o dinheiro parado paga mais imposto, o malvadão que manipula todos nós, a incapacidade dele é privilegiada, é beneficiada 2 vezes, porra. Entende? Porque assim, se a economia, se o governo, quem regula a economia, tivesse a capacidade de deixar o Brasil num padrão do Japão, num padrão da economia norte-americana, aqui não teria juros a 15%, o cara não deixaria o dinheiro parado. Só que quando o cara vai empreender, ele tem que empreender para lucrar 4, 5% de lucro. Ele vai tomar fiscalização pra cacete, um monte de coisa do governo, o cara vai tomar ação trabalhista o cara vai ficar, porra, tu vê o Congresso debatendo questões trabalhistas, falando pra massa, pro povão, manipulando. Inclusive caras que nunca trabalharam na vida. Porra, caras que nunca trabalharam na vida. 6 por 1 e o cacete, lógico, porra, o cara que tá na escala 6 por 1
ele vai querer... E os caras trabalham 3x4, 3 dias por semana e nem folga são 4. 3, né? Isso se ele quiser ir, porque ele pode faltar. Então, o que eu quero te dizer, irmão? Que, assim, essa lógica é uma lógica que o cara que cria... então, assim, deixa eu reformular. Não, entendi o que você quis dizer. Eu não tô julgando, eu não tô falando que o malvadão é o investidor. É o sistema, na verdade, minha crítica é contra o sistema. Isso, eu entendi você. Eu posso ter me expressado errado. O que tá errado aí é quem tá regulando a economia, o governo mantendo claro, esse agora, o que acontece? A gente tem um problema muito sério aqui no Brasil, e isso é um mal de todos os países, mas os países do terceiro mundo muito mais, que é a corrupção, né? Que é a corrupção. Porque você não consegue fazer nada nesse país. Os grandes investidores, por exemplo, que querem girar a economia, que querem fazer tal, não estou falando do pequeno e médio, embora o pequeno e médio também sofra pressão, né, altos juros e trabalhista e o risco de mercado e tal. Agora os grandes, eles sofrem também a corrupção. O cara não faz nada se ele não pagar. Se ele não pagar o político, se ele não pagar não sei o quê, se ele não pagar não sei o quê, a obra não sai, entende? Então, assim, e a corrupção é um crime lesa pátria. Então, a corrupção tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, tira dinheiro do saneamento básico, tira dinheiro da merenda da criança, tira dinheiro... Então, enquanto a gente não tiver um plano de país... E aí, por isso que muitos filósofos, desde Platão, Nietzsche e alguns outros, eles eram contra a democracia. Porque eles falavam assim, vou te dar um exemplo, cada 4 anos aqui nos países que tem eleição cada 4 anos, o político precisa bajular o povo para se reeleger. Então o que ele faz? Ele fica tampando só com a peneira, o cara tomou um tiro de fuzil, ele põe um band-aid, né? Ele põe um band-aid, não sei o quê, porque se tiver que fazer coisa que vai doer no povo, ele não vai se reeleger. Ele quer se reeleger. Entende? Porque um plano a longo prazo vai doer no começo, mas vai beneficiar lá na frente. Entende? Então a gente não tem plano de país. E aí a gente fica esse monte de cara roubando a gente, de direita e de esquerda. Né? É a cada 4 anos, só que tem o cara que é governador, ele atua 2 anos depois na eleição de prefeito. Porque são 4 anos para prefeito e vereador, sim, e 4 anos para deputado, governador, sim, e senador e presidente. Então, irmão, a cada 2 anos tem eleição, pô. Você vai, seja para votar no prefeito ou no vereador, e aí cada um fica fazendo parte desse sistema aí, e de fato... E quando o sistema se autoprotege. O sistema se autoprotege, e aí você tem toda estrutura institucional que é por indicações, seja tanto na polícia quanto no judiciário, tudo é indicação desses políticos, porra. Então tem toda uma teia que aí nós temos que consumir muito, aí voltamos pro papo inicial, temos que trabalhar muito como escravos, consumir, para que todo esse consumo aí gere o alimento dessa estrutura. E a gente tem uma coisa muito pior agora, que na nossa época nem tinha, mas essa juventude tem mais, que é a rede social. Eu atendo como psicanalista também, porque eu gosto. E uma vez eu atendi um menino, e o menino falou assim: professor, tô desesperado. Eu falei: por quê? Pô, vou fazer 18 anos e eu não fiz meu primeiro milhão. Pois é. Qual é a dica que você me dá? Eu falei: sai da rede social. Desesperadamente, urgente, sai da rede social. Eu falei: sabe o que eu tinha com 17 anos? 17 anos. Por quê? Porque vendem pra gente também. Aí você vê hoje. Ou então você falaria: porra, eu tô com 40, eu também não fiz, pô. Exato, cara. Aí você fala assim: vendem pra gente. Eu vi outro dia um debate, cara, eu nem vou falar o nome do cidadão, porque eu não quero ficar dando boy pra ele. Que ele falava assim: a minha mulher tava na faculdade, eu tirei ela, hoje eu dou um cartão de 100 mil pra ela, ela fica em casa cuidando dos filhos, porque o homem tem que ser provedor. Cara, vai olhar as estatísticas. 1% da população de renda familiar chega a 20 mil por mês. 1%. A mulher não trabalha porque a mulher acha legal, gosta, tal. É um direito da mulher, se a mulher quer trabalhar ou não, mas a mulher trabalha como o homem trabalha porque precisa compor a renda familiar, a mulher e o marido, porque senão eles não comem, o filho não estuda. Então, porque precisa trabalhar, cara. 1% chega a 20 mil. 80% dos empresários do país não ganha menos de 10 mil reais. A média é 8 mil e pouco dos empresários. 80% dos
pequenos e médios empresários. Então o pessoal tem a ideia de que... E aí vendem isso para a juventude, de que o cara tem que ser o cara provedor e não sei o que e tal, e bancar a mulher, e a mulher tem que... A mulher de sucesso é uma mulher que arruma um cara desse, aí o moleque, o jovem, até 30 anos, fica frustrado, porque ele... Vão ser raríssimos que vão alcançar esse patamar. A mulher fica frustrada porque não consegue arrumar um cara desse. E a gente vê esse bando de jovens aí. Hoje o Brasil é o país que mais consome ansiolítico no mundo. Por que será? Pois é, então. E aí é a sociedade doente, né, cara? E aí aparece um monte de coach vendendo um monte de promessa, né? Pois é, então. Aí como o cara se livra disso, né, cara? Tu que é... Aí entra o estudo. Psicanalista. Aí entra o estudo. Por isso que é importante o estudo. Como você se livra? Só que as pessoas não querem estudar, elas querem comprar. Quer ver um exemplo? Vamos sair do estudo. Eu, quando era novo, eu era muito gordo. Sim. Eu emagreci 45 quilos. Me responde como que eu emagreci. Cara, só tem um jeito de emagrecer. Como que eu emagreci? Você consumia menos do que você gastava de energia. Dieta. E aí, para ajudar... Treino. Exercício. Pronto. Pronto. Dieta, exercício. Eu, de vez em quando, me dá uns 5 minutos... Mas pra tu fazer seu corpo se mover, você precisa ter mentalidade. Não, beleza. Mas olha só. Dieta, exercício. De vez em quando me dá uns 5 minutos. Eu tenho hoje 111 quilos, é o meu peso normal. Mas de vez em quando me dá uns 5 minutos, eu quero ficar seco. Aí eu dou uma secada, o pessoal fala, nossa, meu, como que você secou tal? Eu falo, cara, como que eu emagreci? Me fala. Dieta, exercício. Não tem outro jeito. É déficit calórico e o exercício, né? Pra ajudar, beleza. Agora apareceu o tal do Monjaro. Isso. Já tinha aparecido outras canetas, mas tinha outros problemas e tal, beleza. Cara, febre. Todo mundo quer um milagre. Só que a pessoa não muda o estilo de vida. O que está começando a aparecer, só que a gente ainda não tem estudos a longo prazo do que causa. Já está começando a aparecer estudos falando de pancreatite, resistência à insulina, até de que corta efeito de anticoncepcional, mulher que toma e acha que está protegendo. Isso daí é o menor dos problemas. Agora, pancreatite mata. Entende? E o cara, ele emagrece tomando Monjaro, sem fazer exercício físico, fica flácido, perde massa muscular, e aí o que acontece? A qualidade de vida dele quando ele for mais velho. Porque o que vai garantir a sua terceira idade é a quantidade de massa muscular. Entende? E a longo prazo, o que vai acontecer? Porque o povo quer milagre. Isso. O povo quer tudo para ontem. A gente chama isso na filosofia de pós-modernidade, é o tempo que a gente vive. Ninguém quer estudar. Outro dia um aluno falou para mim assim, nossa, professor, queria ter o seu currículo, queria ter as formações que você tem. Eu falei, tá bom, o que você tá fazendo? O que você faz? Eu vou pro barzinho com meus amigos, eu fico jogando videogame. Eu falo assim, tá, e estudar? É chato. Tá, então você não quer ter o currículo que eu tenho. Mas o que é mais fácil, irmão? Estudar ou sair da manipulação? Você só vai sair da manipulação se você começar a estudar. Vai não, Chegando. Vai não, Chico. Vai, cara. Volta pro cara que tá lá na roça, ele tá estudando. Mas esse cara, ele tá fora do sistema. Esse cara tá fora do sistema. Se tu falar pra ele assim, irmão, o prefeito vai fazer tal coisa, ele fala, foda-se o prefeito. Mas esse cara... Aí se você falar pra ele, porra, o presidente Lula ou Bolsonaro, ele fala, cara, olha só, vamos lá, eu vivo com meu aipim, minha mandioca, que tá ali embaixo da terra. Aquela galinha ali, cada galinha daquela bota um ovo por dia. Eu tenho 40. Já é proteína pra minha família toda. Aí de vez em quando eu vou lá e mato uma galinha, falo uma galinhada, né? Tá vendo a minha mulher ali, ó? Minha mulher tá cuidando das crianças, a casa tá limpa, tem um cafezinho. Quer um café? Tem um cafezinho pronto na hora. Mas esse cara é exceção. Mas esse cara não tá na manipulação, mano. Mas esse cara, então, mas ele tá vivendo fora do sistema. Mas olha só, ele não precisa estar mais na roça, porque na década de 80, irmão, quando tu era moleque, e eu era moleque também, eu sou um pouco mais novo que você, a nossa vida, porra, era muito mais simples, irmão. Muito não mais, tinha rede social, não tinha os coaches falando que tu tinha que ter 1 milhão. Com 18 anos. Porra, eu lembro que eu botei na minha cabeça, mano, um imaginário que eu ia ter 100 mil com 30 anos e 1 milhão com 40 anos. Eu tenho 40 anos já, né? 1 milhão não vou contar, já faz tempo. Eu vou pagar mistério. Passou disso faz tempo. 1 milhão eu vou pagar mistério. Eu já tenho 40 anos. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, irmão. Eu
eu acho que eu peguei essa ideia lendo um livrinho ali, sei lá, Pai Rico, Pai Pobre, O Monge Executivo, O Segredo da Mente Milionária, que é aquele livrinho ali quando eu tinha 20 anos, né? Que até hoje, vídeo bom, é livro bom pra cacete. Mas não tinha os coach, não tinha um WhatsApp, não tinha Instagram. Pai Rico, Pai Pobre e o Monge Executivo, na minha opinião, foram 2 divisores de águas na minha vida. Pois é. Um de gestão de pessoas e outro de gestão de dinheiro. Exatamente. E foram os livros que eu li quando eu tava começando ali na faculdade, né? 20 anos. O que eu quero te dizer, irmão, é que antes da rede social, antes da marca de telefone, antes, porra, da roupa, antes do coach, antes disso, antes daquilo, o político, inclusive o político, tinha muito menos influência na vida da população. Hoje, quanto mais você está dentro da Matrix, você está dentro do sistema de manipulação, do consumo, de se sentir especial, de promover a mudança, mais você está sendo dominado por todas essas partes. Então, assim, na minha concepção, é muito mais fácil, cara. Eu te pergunto, aquele cara da roça, se a gente pregar uma vida simples, que rede social aquele cara da roça tem? Então, pois é. Nenhum, é isso que eu tô te falando, ele tá fora do sistema. Entende? Então, irmão, se você cuidar da tua carcaça, do teu corpo, que nem tu falou aí, da massa muscular, da estrutura muscular pra tua velhice, se você, porra, cuida das tuas crianças, da tua mulher, dos seus idosos na família, cara, a chance desse cara ser mais feliz é muito maior do que o cara que tá buscando a verdade através da academia, do livro, disso, daquilo. E também muito maior do que o cara que tá atrás da Ferrari, do jatinho, que só tá atrás disso, de um monte de mulher. Muito maior. Muito maior. Pois é, na minha opinião também. A gente poderia resumir tudo isso aí, mas irmão, talvez não na cabeça deles, porque depende da programação.